shinobis de olhos vermelhos que antecipam os seus movimentos e tão sempre à frente do tempo. Um olho capaz de copiar tudo que vê. Você já sabe qual é o clã, Uchihas Sharingan. Eles avistam de longe o ódio no meu semblante. Os meus olhos têm cor de sangue. Eu consigo te prever. Lutar é inútil. A minha família, o que é Genkai mais temido em Konoha? A Sharingan do clã Uchiha, temidos em todo mundo. Cuidado com meus olhos, eles veem o futuro. Sharingan. Bem-vindos a mais um vídeo do quadro Terror Verso. E nesse vídeo aqui eu irei iniciar com vocês uma nova trajetória, porque nos vídeos anteriores eu fiz 3 partes da história do Fred Krueger, né, o conhecido aí assassino dos sonhos. Só que aquela história já foi finalizada e agora estou começando uma nova leva de histórias, né. Para começarmos, teremos a triste origem do Jason. Acontece que essa história ela foca bastante na mãe do Jason. Pois é, a gente vai saber tudo o que aconteceu antes mesmo do nascimento dele. Então assista até o final, mano, porque essa história ela é cabulosa. Talvez a mãe do Jason seja até pior do que ele, cara. Mas antes de tudo, já sapeca o like aqui embaixo e também se inscreve no canal se você curte esse estilo de vídeo, né, que é uma história de terror e não de super-herói. Mas beleza, agora faça do medo o seu aliado, porque a história já vai começar. A história começa com uma garota chamada Annie entrando em um bar. Ela pergunta para as pessoas se o acampamento Crystal Lake está muito longe dali. Uma mulher responde que fica a 30 km. Um caminhoneiro então diz que vai passar por lá perto e oferece uma carona. A garota aceita e então os dois vão em direção ao veículo. Enquanto saíam do estabelecimento, um senhor parou na frente deles e disse para que ela não vá ao acampamento de sangue, pois se ela ir, não voltará nunca mais. O caminhoneiro expulsa o senhor dali e diz para Annie não dar ouvidos a ele, pois era somente um velho maluco. Eles então seguiram estrada afora, até que chegou o momento onde o homem teria que seguir outra direção. A Annie agradeceu a carona e desceu para esperar outra carona na estrada. Até que chegou outro carro. Ela pediu carona para o acampamento Crystal Lake e prontamente a mulher que estava dirigindo aceitou, convidando-a para entrar. Essa mulher se chamava Sra. Voorhees. As duas ficaram conversando ao longo do caminho, até que a Annie afirmou que seria monitora no acampamento, dizendo que gostava de crianças, e perguntou para a motorista se ela tinha algum filho. A mulher então conta sua história de vida, dizendo que quando estava grávida, o seu marido teve uma morte repentina e aí, por não ter emprego, pegou o carro e saiu dirigindo, até que por obra do destino chegou em Crystal Lake. Bom, isso foi o que ela contou para a Annie. Mas a verdade é completamente outra. A história então nos mostra o verdadeiro passado da Sra. Voorhees. Ela era recém-casada e que trabalhava como dona de casa. Vemos que enquanto lavava a louça, a jovem Voorhees estava preocupada em como iria contar para seu marido que ela estava grávida. Ela estava com medo da reação dele e por isso resolveu esperar um pouco para pensar melhor em como dar a notícia. O marido dela se chamava Elias, e ele era um homem muito rude. Vemos até que quando ele chega do serviço, de maneira brusca ele tromba na sua esposa e faz com que um copo quebre, resultando em um corte no pulso dela, o qual ela enrolou um tecido para estancar o sangramento. A Sra. Voorhees, apesar de tudo que sofria nas mãos dele, ainda gostava de fazer os seus serviços como esposa, mas mesmo tentando agradá-lo, ele a menosprezava. Descobrimos então que algo não estava 100% correto. Isso porque a jovem grávida ouvia de alguma forma o seu filho conversando consigo. Provavelmente era algum transtorno mental dela mesma, mas ela não percebia e conversava com ele normalmente. Acontece que em um momento, a voz que ela escutava disse para contar ao seu marido sobre a gravidez, e ela respondeu que naquela hora não dava. Ao ouvir sua esposa falando sozinha, o Elias simplesmente se levantou da sua poltrona e lhe deu um soco no rosto. O tempo passou, e certo dia, quando foram fazer amor, o Elias foi muito agressivo, praticamente destruiu a casa e machucou sua esposa durante o ato. Enquanto estava sentada no chão da sala, mais uma vez, a mulher ouviu seu filho falar com ela.
Ele disse que da próxima vez, provavelmente o Elias iria matá-la. Por isso, ela deveria tomar uma atitude e matá-lo antes que os dois fossem mortos. Como a jovem Voorhees amava muito seu filho, ela decidiu pôr um fim nisso antes que ele se machucasse. Então, certa noite, enquanto Elias dormia bêbado, a grávida simplesmente pegou um machado de jardinagem e desferiu um único golpe na cabeça do seu marido opressor. Ao fazer isso, ela ouviu seu filho dizendo que a amava, e ela respondeu o mesmo. Então, a mulher simplesmente usou o machado para cortar o corpo de Elias em vários pedaços, para facilitar na hora de carregar. Ela então colocou as partes do corpo na caçamba da caminhonete, fez um caminho de gasolina até o trailer onde morava e, com um cigarro aceso, explodiu tudo. Enquanto ela fugia com a caminhonete, vemos a casa explodindo logo atrás dela. A jovem Voorhees dirigiu até um lago, onde desovou o corpo do marido que ela acabara de matar. O passado então é cortado e a história volta para o presente, onde as duas mulheres seguiam tranquilamente a viagem. A Annie comenta com a Sra. Voorhees sobre o senhor que lhe abordou no bar, dizendo que se ela fosse ao acampamento ela nunca mais sairia de lá e tudo mais. A motorista fala para ela não se preocupar, dizendo que era somente bobagem e que aquele homem deveria estar bêbado. Até que elas passam em frente a uma placa que fala sobre Crystal Lake, mas a motorista segue outro caminho. A Annie questiona, dizendo que a mulher está seguindo o caminho errado, mas a Sra. Voorhees simplesmente fala que não, que ela conhece um atalho para chegar lá mais rápido. A motorista então volta ao assunto sobre sua vida, dizendo que iria contar o resto da sua trajetória. E dessa vez, ela conta a verdade. A história mais uma vez volta ao passado para nos apresentar os detalhes de tudo o que aconteceu. Ela chegou em Crystal Lake e conseguiu comprar uma casa. Era uma casa velha, mas estava muito barata por conta do seu antigo dono ter morrido ali. Como era o que estava dentro do seu orçamento, a Voorhees ficou com o imóvel mesmo assim. Em seguida, ela conseguiu um emprego em um bar, onde foi contratada para trabalhar na cozinha. Ela ficou lá por um bom tempo e era muito bem tratada por todos. Até que, certo dia, um casal chegou lá, dizendo que iria abrir um acampamento para crianças em Crystal Lake e a chamou para trabalhar lá. Como o serviço pagaria bem e seria apenas por 5 semanas, ela aceitou. Aliás, o seu chefe do bar é quem apresentou o casal para ela e disse que assim que as 5 semanas se passassem, ela poderia voltar a trabalhar ali. Ela ficou muito feliz com a situação, só que enquanto conversavam, a Voorhees caiu no chão com muita dor em sua barriga. Era seu filho, que estava prestes a nascer. O problema é que sua dor era muito grande, maior do que o normal. Então, ela foi levada às pressas a um hospital, onde foi realizado o parto. Mas, quando o médico tirou o bebê de dentro da sua mãe, ele ficou completamente espantado. Ele jamais tinha visto algo sequer parecido com aquilo. Todas as enfermeiras também ficaram horrorizadas com o que viram. O médico pediu até para que a Voorhees estivesse preparada para ver o seu filho. Porém, quando ela o viu, ela o amou imediatamente. Ela o achou perfeito, apesar do nenê ter nascido com a aparência completamente deformada. Então, com a criança em seu colo, ela o batizou de Jason. A história volta para o presente nos mostrando as duas mulheres no carro novamente. Depois de contar sua história, a Voorhees ficou calada, sem dizer uma só palavra, e passou a acelerar cada vez mais o seu carro. Aquilo foi assustando a Annie, que pedia por favor para que ela parasse, mas isso não aconteceu. Com medo, a garota simplesmente abriu a porta do carro e se jogou para fora. Ela saiu rolando pela floresta, se levantou e, assustada, começou a correr. Mas ouviu que o carro da Voorhees estava ficando cada vez mais perto, até que ela tropeçou e ficou completamente perdida. Quando se deu conta, a Sra. Voorhees estava bem em sua frente, segurando uma grande faca. A Annie começou a implorar por misericórdia, pedindo por favor para que não lhe matasse. Mas não foi o que aconteceu. A mulher com a faca simplesmente atacou a jovem indefesa com um golpe no pescoço e a deixou sangrando no chão, agonizando até a morte. A história então volta para o passado, mais exatamente em junho de 1967. Agora,
Já fazia alguns anos que a Sra. Voorhees estava trabalhando no acampamento Crystal Lake. Certo dia, enquanto estava no trabalho, o seu chefe chegou para ela com uma cara de preocupado e disse que era melhor ela voltar para sua casa, pois a babá do seu filho ligou e tinha lhe chamado para ver algo. Ela assim o fez. Voltou aquele dia para sua casa e, chegando lá, a babá do seu filho Jason estava completamente assustada e então mostrou o que o jovem Jason fez. Ele simplesmente matou os gatos de toda a vizinhança, fazendo isso das maneiras mais cruéis possíveis, usando machado, arame farpado e tudo mais. A mãe dispensou a babá e foi até o quarto do Jason e o abraçou, dizendo para ele ficar calmo, que ela sempre o protegerá. Em seguida, ligou para o seu chefe do acampamento, dizendo que não poderia mais trabalhar lá, pois teria que dar mais atenção para o seu filho. Porém, o homem não podia ficar sem a sua cozinheira. Por isso, ele resolveu deixar que o Jason ficasse no acampamento sem precisar pagar nada. Dessa forma, a Voorhees poderia trabalhar e ter seu filho do seu lado ao mesmo tempo. Mas teve um problema aí. As outras crianças do acampamento começaram a caçoar do pequeno Jason por conta da sua aparência e também pelo fato do garoto ter medo de entrar no lago para brincar. Enquanto todo mundo nadava e se divertia, ele simplesmente olhava do lado de fora. Além disso, o Jason tinha uma certa paixão platônica por uma das monitoras que trabalhava lá cuidando das crianças. Isso porque ela lhe tratava muito bem, diferente dos outros. Essa monitora se chamava Claudette e tinha um namorado chamado Billy, que também era monitor do acampamento. Certo dia, os dois resolveram ir fazer amor no meio do mato, como forma de aventura. O problema é que o Jason viu os dois indo para lá e os seguiu. Os dois começaram o ato, e ao ver aquilo, o Jason ficou completamente irritado por conta de ciúmes da sua paixão platônica. E então, simplesmente partiu para cima do Billy e começou a lhe dar socos. O Billy era mais velho e muito mais forte, e então, com um único soco no rosto do Jason, foi capaz de contê-lo. O garoto saiu correndo dali. O Billy correu atrás dele, e isso o apavorou ainda mais. O Jason correu tanto que, sem pensar direito, foi em direção ao lago e se jogou. O problema é que ele não sabia nadar. Ele se debateu, gritou, mas ninguém o ajudou. E então ele acabou afundando, dessa forma morrendo afogado. Ao receber a notícia, a Sra. Voorhees ficou completamente em choque e desesperada. Ela teve que tomar sedativos direto na veia para se tranquilizar. Ela estava com uma fúria enorme dentro de si. Afinal, seu amado filho morreu por conta de 2 monitores irresponsáveis e por ninguém tentar salvá-lo quando ele caiu no lago. A história avança 1 ano ainda no passado. Então vemos o acampamento do ano seguinte após a morte do Jason. A dor da perda ainda permanecia na vida da Sra. Voorhees. Afinal, a justiça não foi feita. Os 2 monitores que causaram a morte do seu filho não foram presos, e além disso, o acampamento não foi fechado. Tudo continuou rolando como se nada tivesse acontecido. A mulher então decidiu que iria vingar a morte do seu filho. Ela resolveu que iria fazer todos pagarem por isso. Vemos então que em uma certa noite, um casal de jovens saiu do meio de uma festa para fazerem amor em um galpão. Ao ver aquilo, a Voorhees foi atrás e simplesmente os matou atravessando uma faca no corpo do rapaz e em seguida esfaqueando a garota também. Esse foi o primeiro assassinato da Voorhees como forma de vingança pela morte do seu pequeno Jason. A história volta para o presente. Vemos que a Sra. Voorhees colocou o corpo da Annie no seu carro e seguiu para o acampamento Crystal Lake. Chegando lá, já era de noite e ela foi recebida por uma jovem desesperada que estava gritando por socorro. Ela dizia que todos estavam mortos e implorava para que a mulher lhe tirasse daquele lugar. Mas a Voorhees estava completamente calma e disse que iria ver o que estava acontecendo. A jovem tenta segurá-la, dizendo que ela não pode entrar lá, senão o assassino irá matá-la também. Mas a Sra. Voorhees simplesmente dá uma longa risada e diz que ela não tem medo desse perigoso assassino. E é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Não esquece de sapecar o like aqui embaixo e também de se inscrever no canal, porque isso ajuda bastante, beleza? Não esquece também de